A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o pastor Domingos Sávio, da Igreja Evangélica Redenção em Cristo. Nós estamos gravando a lição da escola dominical, a explicação, a explanação para distribuirmos aos irmãos. Nós não estamos com um trabalho na igreja, com a igreja aqui de forma presente, nós estamos trabalhando assim, enviando as nossas mensagens gravadas para conhecimento de todos. Hoje, dia 5 de abril de 2020, nós estamos com a primeira lição desse trimestre. Nós acompanhamos pelas revistas da CPAD e nesse trimestre, que agora se inicia, nós vamos estudar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nessa primeira lição, temos por tema, por título, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo desta lição nos diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Bom, a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, Atos capítulo 19, versículos de 1 a 7. Então vamos ler. Em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, de 1 a 7. Está escrito: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Bem, irmãos, aqui na leitura bíblica em classe começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Significa que ele não foi constituído apóstolo pela vontade dos homens. Isso aqui chama atenção para uma coisa que a igreja deve preservar, que os irmãos devem orar também a favor disso, que é a unção e a direção do Espírito Santo em tudo que a igreja faz. A gente não pode consagrar sem ser na direção do Espírito Santo, não pode consagrar por parentesco, porque é amigo, porque alguém é gente boa, porque alguém está há muito tempo na igreja, porque alguém faz favores, porque alguém é dizimista e o dízimo dele é maior do que os dízimos comuns, média, acima da média. Não se pode deixar de consagrar porque é abaixo da média, seja abaixo da média, porque a pessoa não tem condições melhores, etc, etc. Então, isso chama atenção. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. É isso mesmo. Hoje as igrejas, vou dizer assim de um modo geral, porque é um fenômeno que envolve muitas denominações, está sempre propensa a agradar ao homem, a agradar as famílias, mas nós temos como pastores que procurar a espiritualidade, procurar a comunhão e a direção do Espírito Santo em tudo que vamos fazer. Isso aqui já é uma lição que aprendemos. Bom,
A carta aos Efésios é uma carta diferente das demais cartas, não na saudação aos destinatários. Em todas as 13 epístolas que Paulo escreveu, existe graça e paz. Essas duas palavras estão em todas elas. E nós sabemos que as cartas que foram escritas a 1 Coríntios, aos Gálatas, etc., esses dois exemplos são bastante claros, denotam que o motivo da escrita foi o cuidado do apóstolo em comunicar-se com os irmãos dessas igrejas em relação a algum problema que poderia afetar ou já estava afetando a comunidade. Quer dizer, houve uma razão provocada para que a carta existisse. Mas essa carta aos Efésios é diferente, ela parece mais um sermão. Ela só não é idêntica neste sentido que eu estou falando à primeira carta de João, a primeira epístola de João, porque ela no final ela ainda faz saudações. Nessa carta de Efésios ainda faz saudação, mas lá na carta de João nem saudação tem, nem apresentação, nem no final o apóstolo João fez ali na primeira carta alguma saudação a alguém, menção a alguém. Então, tal como aquela carta, essa carta de Efésios parece mais uma pregação, uma dissertação, uma exortação geral, como quem faz como uma gravação de uma pregação para uma multidão, uma cruzada nas ruas, por exemplo. Mas é uma epístola, foi uma carta que foi escrita e foi endereçada aos Efésios. Embora Paulo tenha vivido cerca de 3 anos lá em Éfeso, embora ele tenha fundado aquela igreja e permanecido cerca de 3 anos enfrentando dificuldades, tinha muitos amigos ali, muitos cristãos, mas nessa carta ele não se dirige a nenhum, não se dirige nem ao dirigente da igreja de lá de Éfeso. Então é uma carta que guarda características assemelhadas a uma pregação, tá? a um discurso, um sermão, é verdade. E lá em Éfeso nós sabemos que foi marcante a estadia do apóstolo lá. Éfeso de Demétrio, que era artífice, que fazia nichos para uma deusa que tem, lendo na Bíblia, tem status de padroeira daquela localidade, onde esse Demétrio se junta com outros artífices. Esses artífices de ocupação análoga fazem então um movimento, porque as pessoas estavam aceitando Jesus pelos sinais e maravilhas que Deus fazia através das mãos, através da pregação do apóstolo Paulo. Muita gente se convertia naquela cidade de Éfeso. Lembra até o episódio de Filipe, que não era discípulo do Senhor, era o Filipe que tinha sido escolhido entre os varões, está lá em Atos 6, para ser diácono. Então ele agora pregando lá em Samaria, Deus fazia maravilhas também pelas mãos de Filipe, havia grande alegria naquela cidade. E depois que enquanto o trabalho se formava lá, os apóstolos enviaram Pedro e João, porque, claro, eram mais experientes, tinham mais experiência. Então eles foram mandados para Samaria. Então, lembra a participação do apóstolo em Éfeso, lembra aquela parte lá, aquelas narrativas a respeito de Filipos, que está em Atos 8. Então foi um grande trabalho, maravilhoso. E enfim se levantaram contra. Esse Demétrio disse: olha, mas aí vamos perder a nossa prosperidade, nosso ganho está nisso. O que haverá de ser, se esse povo todo se converte, o que quer de ser? Imagine se aparecesse hoje um Paulo em certos lugares aqui nesse Brasil. Quanta gente não vive de comércio de imagem, de outras coisas, que certamente se levantariam também para as mesmas razões protestarem. Mas nós sabemos que houve ali um oficial que se levantou dizendo: olha, esses homens não falam nada contra a deusa de vocês.
porque Paulo pregava sempre ali e caminhava sempre pela palavra. Isso é outra lição para nós. Examinando as Escrituras no texto da lição que fala sobre Éfeso, nós aprendemos que não se prega o Evangelho, não se evangeliza atacando o ídolo. Se você mexer com o ídolo na sua evangelização, certamente você vai provocar alguma coisa em alguém que vai se levantar contra você. Olhe lá se não provocar diretamente aquele com quem você fala, você esteja falando naquele momento, se você for tocar em ídolo. Portanto, devemos, como apóstolo, caminhar pela palavra, e Deus se responsabiliza pelos sinais que acompanharão os que creem. Bom, então essa lição é rica nesse sentido de ter detalhes importantes de coisas boas para nós. A introdução diz: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Nós já estamos aperfeiçoados só com o exame das Escrituras, do que até aqui nós conseguimos verificar. E o Espírito Santo continue abrindo nosso entendimento e nos mostrando coisas maravilhosas, coisas importantes. Autoria e data. Conforme o subtópico 1 diz, o tópico 1 diz a autoria e data. O subtópico 1 diz a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13, verso 9. Desculpem. E em hebraico Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, que era o seu nome em romano. Ele era um cidadão romano. Então, Saulo era o nome dele em hebraico, Paulo o nome dele em romano. Deus chamou ele de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas não significa que Deus tenha mudado o nome dele de Saulo em Paulo por ele ter se convertido. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele saiu de Harã, a terra onde ele estava morando, lá na Mesopotâmia, e foi com seu sobrinho Ló, sua esposa, com Ló e a mulher, para uma terra que o Senhor mostraria. Foi para lá, tinha cerca de 75 anos, e o nome dele mudou quando ele já tinha 99, lá em Gênesis 17 ele já tinha tido, né? Ismael, quando Deus disse a ele: anda em minha presença, ser perfeito, aí em seguida ele renova o pacto e muda o nome para Abraão. Também mudou o nome de Sara, seria mãe de nações, reis, sairia do seu ventre. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque Jacó passa a ter uma nova vida com Deus, depois de contato com Deus em oração, em busca, em luta, lutando com o anjo, que representa a luta de um crente, lutando, o crente contra o outro, está permanecendo, pedindo. Agora o Brasil precisa de muitos homens que se ponham nessa posição, de interceder junto a Deus, lutando em oração, para que o Brasil se livre desse coronavírus que tem assolado, trazendo tanta tristeza e dolores. Bom, então, nesta lição explicamos que não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, porque ele tinha mesmo os nomes que se chamavam assim. Agora, sobre Paulo, o nome Paulo tem relação com Saul, é uma estimativa que consta na nossa lição, onde o autor ele explica que possivelmente os pais de Saulo, quando ele nasceu, o apóstolo Paulo, quando ele nasceu,
se lembraram do rei Saul, que foi o nome mais elevado, vamos dizer assim, o nome mais destacado, o nome mais famoso, porque foi o primeiro rei de Israel. Então pôs o nome de Saul, foi Saul, se chamava Saul. Então esse nome Saul influenciou para que o nome dele fosse Saulo, mas isso é apenas depois da lição, como possivelmente tem acontecido isso. Existem algumas coisas que são possíveis, mas não são evangelho. Isso aí não é evangelho. Quer dizer que foram os parentes dele que puseram, possivelmente tenham posto o nome de Saulo por causa de Saul. Subtópico 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos 11:13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Gálatas 1:1. Bom, isto é uma coisa que interessa a igreja, é que a escolha para os obreiros, para os cargos da igreja, não deve ser de vontade pessoal, mas por indicação do Espírito Santo. A igreja, ela é dirigida pelo Espírito Santo, a obra é feita pelo homem, mas não é do homem. Nem a capacidade é humana. A capacidade da obra de Deus, da noiva do Cordeiro, é sobrenatural. A capacidade do homem natural é errar. Vamos botar fulano como no cargo de diácono, presbítero, evangelista, pastor, por exemplo, ou de outro nome que seja, mas sempre o homem corre o risco de errar. E quando eu me tornei cristão, levantei minha mão para Jesus há 32 anos atrás, 32 anos atrás, fazendo no dia 17 de abril de 2020, faz 32 anos que eu levantei minha mão para Jesus, e até hoje prossigo. Então, o que acontece? Quando o obreiro vinha para uma localidade qualquer, designado, o rebanho local dizia: quem será aquele obreiro que Jesus vai mandar para nós? Hoje isso está tão raro que quase não se vê. É muito raro isso hoje, porque muitos obreiros estão sendo designados pela vontade do pastor, vontade da convenção, vontade dos parentes, pressão dos parentes para o pastor consagrar esse ou aquele. Aí obreiros que consagram filhos com intuito pessoal, sempre com vistas a assuntos e a finalidades que não são bíblicas. Não é assim. Nós temos que orar para que o Espírito Santo dê a direção. Isso aqui é bonito. Isso aqui é importante, porque o Espírito Santo é o mesmo e revela ainda. Ele ainda faz a obra. A igreja não foi arrebatada. Então, Paulo era apóstolo conforme a vontade do Senhor Jesus, não a vontade de Ananias, de Pedro. Não, sempre o Espírito Santo guiando. Louvado seja Deus. Subtópico 3, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita por Paulo na prisão. Ele fala lá no capítulo 3 e 4, nos versos primeiros, ele confirma, ele diz assim: o embaixador, ele se identifica como embaixador em prisões, lá em cadeias, lá em 6:20, capítulo 6, Efésios 6, verso 20. E 3 e 4 ele diz o preso do Senhor, e ele diz também o prisioneiro de Jesus Cristo e o preso do Senhor. Então essas designativas estão apontando que ele estava preso, estava em Roma. Ele foi preso, ele foi deixado lá em prisão domiciliar,
vigiado por soldados do Império Romano, e foi-lhe permitido, a Bíblia diz textualmente que foi-lhe permitido que deixasse ele à vontade, mas vigiado por alguém lá do Império Romano. Nós sabemos que ele foi executado. Bom, mas nós estamos vendo que, por essa razão, por essa razão, ela integra, a carta aos Efésios integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão, e não é somente essas. Nós vemos lá no 2 Timóteo, ele escreve da prisão para Timóteo também, aonde diz: acabei a carreira, guardei a fé, agora me resta a coroa que o Senhor me dará no grande dia, não somente a mim, mas aos que amam a sua vida. Então essas coisas são importantes, né? A confiança em Jesus é muito importante. Subtópico 3, data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região mediterrânea, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61, 62, tendo Tico como seu portador, poderia dar algum esclarecimento sobre o apóstolo a quem recebesse essa carta. Tópico 2, destinatários. Subtópico 1, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 anos a.C., tornou-se um centro importante. 500 mil pessoas eram os habitantes que estavam ali naquela cidade. Era uma cidade litorânea, deve ter sido provavelmente um lugar bonito de atração turística. E as pessoas iam para lá. A rua principal pavimentada de mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Então era considerada uma metrópole, era uma cidade central que atraía gente das cercanias da região, de outros lugares. Tinha o maior anfiteatro do mundo. Era uma cidade que tinha condições de acolher bem uma quantidade grande de gente. Era um polo atrativo, turístico, como é hoje a cidade de Salvador, a cidade de Ilhéus. Então, haviam ali um anfiteatro onde brigavam homem com homem, nas lutas, os gladiadores, eram normalmente escravos, e muitos deles conseguiam serem libertos da escravidão, ganhando lutas, e outros se tornaram até homens ricos, arriscando a vida com lutas e tal, etc., para estimular a luta de morte. Muitos entraram aí nessa parada, muitos se deram bem, muitos se deram mal, morreram. E, inclusive, também tinha a participação de lutas com animais selvagens, tudo isso para libertar da escravidão, ganhar dinheiro. De outra forma, os homens sempre pelejaram de tudo para se livrar de escravidão. Subtópico 2, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava no templo o templo de Ártemis, a Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia da visitação de pessoas de fora para gastar seu dinheiro ali. Era um atrativo, centro para ir pessoas para lá. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos. Foi ali que apareceu Demétrio. Quando Paulo chegou ali pregando a palavra de Deus, anunciando, fazendo sinais e maravilhas no poder de Deus. Lembra Filipe lá em Samaria, Deus fazia maravilhas pelas mãos de Filipe, curando enfermos, expulsando demônios. Então, isso aconteceu com Paulo. Imagina a alegria que não havia em Éfeso, como houve alegria lá em Samaria. Libertação. Então, muita gente aceitava o Evangelho. Paulo se libertava da adoração àquela deusa Diana, que tem status de padroeira local ali, como se fosse uma padroeira, chamada de grande. Imagine,
Então, aconteceu que, quando aqueles homens que trabalhavam no comércio dos preparativos para essas adorações, como faziam nichos, então, esses artífices se juntaram com Demétrio para resistir e acusar, quando viam seus lucros. Quem vai comprar nossos produtos de nichos para Diana, se todo mundo continuar se convertendo, vai diminuir ou vai acabar nossa prosperidade, nossa riqueza. Então, visando tão somente o dinheiro e não a situação das almas perdidas, isso é a tônica das indústrias de hoje no Brasil, lançando modas que levam as pessoas a vestes abomináveis. Começou no passado com unissex, roupas unissex, e hoje está do jeito que está. As roupas decentes estão cada vez menos encontradas, mais difícil de se encontrar nos comércios. Então eles veem o lucro independente do prejuízo espiritual que leva. Então aquilo ali aconteceu refletindo nas atitudes de Demétrios e de seus amigos artífices. E aí a igreja sabe como foi difícil na narrativa do apóstolo, nessas cartas se vê, na narrativa do livro de Atos, por Lucas se vê como foi difícil para Paulo sobreviver ali em Éfeso. Preciso que um escrivão da cidade interrompesse. Eles não estão falando nada, esses homens que estão pregando a palavra, Paulo, por exemplo, os demais que estavam com Paulo, não estão falando nada contra Ártemis, contra Diana. E se ele quiser, ele vai para os juristas. E aí acalmou lá, esse oficial acalmou os ânimos ali, que a coisa estava ficando preta. Bom, vamos falar aqui sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, mas nessa carta ele não manda para ninguém essa carta. Ele não cita nenhum amigo desse tempo, nenhuma pessoa que tenha sido lá com ele, trabalhador do evangelho, que andou pregando. Quantas vezes ele cita Timóteo? Escreveu 2 vezes para Timóteo, escreveu para outros líderes da igreja, mas aqui nessa carta não tem nenhuma específica. Quando chegou a Éfeso, Paulo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo com imposição de mãos. Mas não significa que sejam os 12, de Jesus Cristo. O discípulo é aquele que segue a Jesus. Você é discípulo? Então, se você é discípulo, então é porque você segue a Jesus. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E assim, como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Tá? Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia. Então, expulsando demônio, curando os enfermos, até os lenços e aventais do apóstolo. Os lenços e aventais sem unção. A capa de Elias saiu unção, não foi? Sim ou não? Claro que foi. Lá no Jordão foi aberto quando Eliseu pegou a capa de Elias, tocou nas águas do Jordão, se abriu e Eliseu passou, como o povo passou no Mar Vermelho. Águas divididas. E Eliseu passou tocando a capa de Elias nas águas do Jordão. Então, o lenço de Paulo, Deus fazia sinais, mas ele não confunda com crendice. Existe a crendice. As pessoas, vamos pegar isso que estava na mão de fulano, que deixa lá em casa para melhorar tudo. Pega a Bíblia e abre lá e deixa lá aberta, que vai trazer aqui espantalho contra coisas ruins. Não se deve, entendendo essas passagens bíblicas, facilitar que venha entrar crendice em objetos e coisas da igreja ou de outros cristãos. Renomado que seja, por renomado que seja, por importante que tenha sido, nós devemos guardar esses cuidados, mas Deus opera como Ele quer. Quando você estende a mão e cura, Deus está usando suas mãos. Então Deus pode usar pessoas. Peça a Deus para Deus te usar. Se você percebe que Deus não lhe usa em curas, então peça a Deus para lhe usar. Busque o dom, Deus te dará. Então, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Apolo, foi instruído por Prisciliano. Essa é a situação da igreja.
que fala de Irineu, bispo grego, que do princípio do século, que segundo esse bispo grego, o apóstolo João também liderou a igreja em Éfeso, mas não conhecemos esse apóstolo em seus escritos, não conhecemos a palavra dele. 4, subtópico 4, desculpa, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo, que se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2,9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Em todas as 3 epístolas existe a palavra graça e a palavra paz na saudação do apóstolo Paulo. É uma característica pessoal do apóstolo. Quanto aos destinatários, vamos adiantando aqui, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular. Ela se aproxima, como eu já disse, se aproxima de uma pregação, de um sermão. Não parece ter sido provocado por nenhum problema que estivesse havendo na igreja de Éfeso. O tópico 3, propósito da mensagem. Qual o propósito da mensagem aos Efésios? Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Não pode alguém que aceitar Jesus tem que ser tratado, conduzido, para não trazer problema. Nós vemos também lá em 1 Coríntios, capítulo 11, tem a questão da desordem e da gula na hora da Santa Ceia, e ele repreende. O apóstolo Paulo disse 2 pecados carnais. O que é gula? Gula disse, não é pela quantidade que se vê, mas por comer e deixar os outros. É o egoísmo, a força da gula está no egoísmo. Eu como tudo, quem quiser que você vive depois. Agora os Estados Unidos estão fazendo assim, compra todas as máscaras contra coronavírus. É tudo para mim e se dane o resto. Eu não quero que essas máscaras não comprem tudo. Impede a exportação, é tudo nosso, deixa as nações para lá e elas que se virem, elas que percam seus cidadãos. E tem gente fazendo de tudo por esse presidente. Gente que não é americana, lá com ele, batendo palmas para ele. Por aí tem gente toda só, voltando aqui, voltando ao sol. Quando alguém vem para a igreja, tem que ser vigiado, tratado, para que ele deixe para lá, para que ele se aperfeiçoe, estimulando ele para que ele venha para os cultos, para aprender e se tornar cada vez mais distante dos vícios e das carnalidades, do que precisa ser liberto. Porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo até ser o perfeito. Então as pessoas aceitam Jesus, ela vai precisar de tratamento, tem que se tratar, precisa de levar a cruz. É com esforço pessoal que ele vai se livrando dessas coisas, das imperfeições. Ele vai glorificando o nome do Senhor. E aí vai aparecendo a justificativa dele. Ele não é injusto agora, ele é justificado, porque as atitudes dele são diferentes. A justificação acompanha a salvação. Então, todos precisam de aperfeiçoamento. E morte está, podemos dizer, está consumado. Nenhum de nós vai chegar a ser realmente igual a Jesus. Não pensem nisso. Não será assim. Nós teremos sempre ignorância, precisaremos sempre de perdão e de perfeição. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, no controle de tudo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo passado daqueles cristãos, era marcado pela imoralidade bebedeira. Mais uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Essa ainda é uma preocupação com a unidade da paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. Deus acabou a barreira da separação e fez um povo que é o seu, é a igreja. Deus não fez a igreja, não fez ninguém para ser inimigo de outros povos. Então não devemos nem brincando, falar contra outros povos, nem andar com piadas contra nacionalidades, pessoas de certas regiões do Brasil.
devemos sempre prestar atenção, porque temos que dar exemplo aos outros. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, por uma perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos: consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo como Salvador, Remidor, e a atuação do Espírito Santo como penhor de experiência de salvação, e a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na fruição, na adoração, na intercessão do Espírito Santo, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que Ele faça. Conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Que Deus nos abençoe. E você ainda, se tem alguém aí nos vendo através dessa mensagem, dessa palestra aqui, desse comentário, e quer aceitar Jesus como seu Salvador, faça isso. Se ainda não aceitou, faça. Se você aceitou e é meio lá, meio cá, é amigo do Evangelho, se Jesus vier, você também vai ficar, porque não sobe amigo, só sobe quem é partícipe. Você vai pensar assim: meu Deus, que faltou ainda? Por que eu não fui mais induzido? Porque foi que eu fiz? Eu não aceitei Jesus, não caminhei para ir para o céu, agora está vindo aí as consequências apocalípticas, digamos assim, escatológicas, as profecias, das previsões que a igreja ensina, que a igreja anuncia. Então aceite Jesus enquanto é tempo, invocar enquanto está perto. Aceite agora, erga a sua alma, que eu vou orar para você. Senhor, abençoe essa pessoa que aceita a Ti como Salvador, estende as mãos, escreve no livro da vida, dá-lhe, Senhor, a alegria de salvo, aquela alegria que o novo convertido começa e não acaba mais. Ó Deus, perdoa seus pecados, escreve no livro da vida e dá-lhes, assim como abriste o entendimento a Lídia quando Paulo pregava em Filipos, também agora, Senhor, abre o entendimento dessa pessoa, embora sendo decidindo por Ti através desse trabalho que agora concluímos, se Tu, Senhor, aquele que vai dar condições de perceber e saber, entender as coisas Tuas, que essa pessoa possa caminhar nos Seus santos caminhos, em nome de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima.